O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañó. Oposição vence eleições municipais em Ankara e Istambul. Ou seja, praticamente Rio-São Paulo. Assim. As duas principais cidades da Turquia, né? E o que aconteceu? Isso daí é interessante, porque, primeiro, né, se a gente pensar só na manchete, é uma derrota política, né, do Erdogan, né, o presidente da Turquia. Porém, o que acontece? As eleições, daqui a pouco a gente vai falar os números gerais, né? As eleições que foram marcadas, né, por uma pequena vantagem da oposição, abriram caminho para um pedido de recontagem, né, incluindo o candidato, né, do partido do Erdogan, né, o Justiça e Desenvolvimento, o AKP, em Istambul, ele disse que teve irregularidades nas eleições. Só que assim, irmão, se for ter alguma irregularidade na eleição, vai ser a favor do seu partido, entendeu? Então, assim, o partido do Erdogan, né, pediu recontagens, né, em diversos locais, e que acabaram, né, gerando mais críticas, mais suspeitas sobre um crescente autoritarismo, né, do governo Erdogan, uma coisa que a gente já sinalizou aqui várias vezes, né, perseguição a judiciário, perseguição a qualquer, né, tipo de opositor. Então, o tiro acabou talvez saindo até pela culatra, porque acabou gerando uma repercussão ainda mais negativa, né, para o partido do Erdogan. Agora, passando pelos resultados gerais, né, e aqui, claro, a gente não vai entrar em muitos detalhes porque a gente não costuma repercutir eleições locais, porém algumas eleições locais acabam sendo importantes por serem um sinal, né, digamos assim, de como a política local está caminhando, de qual a percepção do governo do país, né? E lembrando, Turquia, ela está num cenário de recessão econômica, a lira deu aquela derretida no passado, a gente falou da crise na Turquia, tem um programa específico sobre isso, né? Essa crise econômica acaba gerando também repercussões junto com o número de centenas de milhares de pessoas que ficaram desempregadas ou presas ou estão sofrendo algum tipo de processo por conta de perseguições do governo. Então, é um preço, né, que uma hora vai começar a chegar. Pensando nas duas cidades principais, Istambul e Ankara, em Istambul, o candidato do CHP, né, que é o Partido Republicano Popular, digamos assim, né, fazendo uma tradução, que é um partido kemalista, um partido secular, tá? É um partido social-democrata secular, tá? Um partido de centro-centro-esquerda. O candidato do CHP ficou com 48,8% dos votos e o segundo colocado, o candidato do Erdogan, ficou com 48,5% dos votos. Ou seja, foi uma margem ali extremamente, né, estreita de porcentagem dos votos. Em número absoluto de votos, foi cerca de 30 mil votos apenas de diferença. Já em Ankara, o candidato do CHP ficou com 50,9%, o candidato do Erdogan ficou com 47%, ou seja, já foi uma margem aí um pouquinho maior. Nos números gerais, tá? É o seguinte, a Turquia, né, ela tem uma distribuição ali de zonas metropolitanas e municípios distritais, né? Ou seja, as cidades maiores, as cidades menores. A Turquia é um estado unitário, né? Não é uma federação que nem o Brasil, então você tem ali o que
que a gente chamaria de municípios, né, tem ali uma autoridade um pouco menor, uma distribuição um pouco diferente, né? Mas o Erdogan ainda continua, né, o partido do Erdogan ainda continua com a maior bancada. Tá? Ele ficou com 15 dos prefeitos metropolitanos e 599 dos distritais, pensando, é claro, nos cargos de executivo. Tá? E ganhou em cidades importantes como Antalya, Adana, Mersin e Hatay. Sim, mas Izmir, que é a terceira maior cidade, a oposição também ganhou. E isso a gente está falando aqui do executivo, porque se a gente for entrar, né, nos cargos de o que seriam ali os vereadores, digamos assim, né, aí ferrou. E em cidades como Balıkesir e Bursa teve uma vitória apertada. O partido do CHP teve um crescimento, né, em relação ao seu status anterior. E alguns analistas acreditam que isso tem a ver com a decisão do partido pró-curdo, o HDP, não ter indicado candidatos, então ter apoiado o CHP. Lembrando que o PKK foi banido. Né? Ele é banido porque ele é considerado terrorista. O CHP ficou com 11 prefeitos metropolitanos e 201 distritais. Em terceiro lugar, no número de votos, a gente já vai entrar nisso, ficou a Aliança Nacional, que é o partido da direita kemalista, direita secular, lembrando, o partido do Erdogan é um partido mais islamista, que não teve nenhum prefeito metropolitano, porém 19 distritais. Então, vejam, a gente vai falar dos votos absolutos, porque os votos em números absolutos numa eleição nacional que seriam mais importantes. Tá? Então esse partido ele foi o terceiro mais votado, mas não ganhou nenhuma zona metropolitana. Em quarto lugar ficou o MHP, que é o partido do Movimento Nacional, que é o partido de direita nacionalista, o partido que às vezes é chamado de extrema-direita, que tem inclusive uma ala paramilitar, né, os Lobos Cinzentos, que fazem diversos ataques contra as comunidades curdas, que ficou com uma prefeitura metropolitana e 155 distritais. Ou seja, vejam, a Aliança Nacional, ele só ganhou 19, mas mesmo assim foi o terceiro mais votado. E em quinto lugar ficou o HDP, né, o partido curdo, que você mencionou, né, ele apoiou o segundo colocado, a aliança do segundo colocado em algumas localidades, porém venceu 3 zonas metropolitanas e 55 prefeituras distritais. Então, em números absolutos, o Erdogan ele foi o mais vencido. Se fosse uma eleição presidencial e o voto, né, quem votou no partido tivesse votado no líder da bancada daquele partido, o Erdogan teria sido vencedor também. Só que ele ficou, o seu partido, com 44% dos votos. Na eleição do ano passado para presidente, ele ficou com 52%. Ou seja, mesmo a proporção dos votos diminuiu. Tá? Números absolutos também diminuiu, mas aí acaba influenciando também o fato de que ano passado 86% do eleitorado compareceu, esse ano 84% do eleitorado. Então torna difícil comparar números absolutos. No total, né, a situação teve 51% da preferência dos eleitores. E o partido, né, o que ficou em segundo colocado, teve uma proporção muito parecida. A questão aqui é que, se você olhar para os mapas eleitorais, para aquelas manchas, né, então cada região, a cor de quem venceu, a oposição, o principal grupo de oposição na eleição passada, tinha basicamente vencido no litoral, né, que são ali cidades mais cosmopolitas, são cidades menos nacionalistas, digamos assim, né, ganhou ali basicamente no litoral que historicamente eram colônias gregas, inclusive, né? Os gregos nacionalistas dizem que é deles até hoje. E os curdos... Eles chamam de Constantinopla. Tá? E os curdos venceram no sudeste do país. Nessas eleições, os curdos continuam lá no sudeste, o centro ali da Anatólia continua nas mãos do AKP, só que a oposição começou a penetrar na Anatólia também, começou a penetrar no centro do país. E o espectro do comunismo ronda a cidade de Tunceli.
Pois lá foi eleito um prefeito comunista. E que, claro, aí nós temos as alianças, né, multipartidárias, né, porque o Partido Comunista não é um dos maiores partidos da Turquia. Então, nesse cenário, o que a gente pode dizer é que as eleições acabaram sendo... elas não cobraram um preço alto do Erdogan. Mas, porém, todavia, entretanto, ela acabou sendo... Ela vai servir de sinal de alerta, pelo menos. Porque, e só localizando Tunceli no mapa, fica ali a centro-leste da Turquia. Finalzinho ali da Anatólia, né? Um lugar em que provavelmente algum armênio nacionalista vai dizer que é deles, inclusive. Então, assim, serve talvez de um sinal de alerta. Porque o AKP, proporcionalmente, teve menos votos. O AKP perdeu, né, o controle de cidades importantes, perdeu o controle de algumas outras cidades também. Teve agora, em números absolutos, o AKP agora está menor, tá? Então não é apenas perder, não vencer, melhor dizendo, em Istambul e Ankara, mas também o fato de, em números absolutos, ter diminuído a sua presença em governos regionais. E, por outro lado, isso não necessariamente significou um fortalecimento da oposição, mas, curiosamente, um fortalecimento da direita secular, que podem ser muitos eleitores, às vezes do Erdogan, mas que estão meio do saco cheio da política dele de perseguição de movimentos, de perseguição do judiciário, né, e tudo mais. O Erdogan, que durante muito tempo, né, ele era comparado com o Lula, né, por conta do crescimento turco na mesma época que o Brasil era governado pelo Lula, mas ele tem a ver só a questão de ser considerado um líder popular carismático, porque ele tem uma orientação socialmente conservador, religioso, a favor de ensino religioso nas escolas. Então, a ala que saiu realmente fortalecida dessa eleição foi a direita secular, que talvez já esteja ficando meio de saco cheio do Erdogan. Esse é o grande sinal de alerta. Ele continua... Se fosse uma eleição presidencial, repito, ele ainda seria o mais votado, porém menos votado, e o seu partido agora está menor, né, no número de cidades e no número de distritos, além, é claro, da questão ali da reputação, né, de ter mandado recontar os votos, né, pedido para recontar os votos e tudo mais. Então, essa é uma das principais notícias que vem do Grande Oriente Médio. Agora a gente vai passar por outras, né? Uma, ainda em relação à Turquia, é que nessa semana os Estados Unidos oficialmente suspendeu, né, a entrega dos caças F-35 para a Turquia. A Turquia está pé da vida, porque a Turquia participou do desenvolvimento do avião. Teve um ouvinte nosso no Twitter que fez uma analogia interessante. Ele participou de uma vaquinha, né, de uma rifa, mas ficou sem um brinde, entendeu? Mais ou menos isso. A Turquia disse que, olha, a gente arcou com a nossa participação no desenvolvimento, a gente pagou pelo negócio, a gente quer receber o avião. E a Turquia os Estados Unidos voltou a emitir, né, alertas contra a Turquia por conta da compra dos sistemas antiaéreos russos, né? E esse é o grande receio em relação à Turquia, né? Porque a Turquia faz parte da OTAN, mas hoje ela é tida como um parceiro da OTAN não tão confiável assim. Tem uma agenda diferente da dos Estados Unidos na Síria, tem uma agenda diferente da dos Estados Unidos no Iraque, tem uma amizadezinha ali com o Irã, e ao comprar os sistemas antiaéreos russos, vou repetir uma explicação que a gente já deu aqui, brevemente, é o seguinte: você compra lá o sistema antiaéreo de última geração da Rússia, os S-400. E aí vai vir lá o pessoal da parte técnica para, que nem a gente mencionou na Venezuela, ou no caso do Gripen brasileiro, ensinar a operar o negócio, ensinar a manutenção e tudo mais. E aí você vai fazer um exercício militar das suas Forças Armadas. Só que, nesse exercício militar, você vai colocar o melhor sistema antiaéreo russo contra o melhor avião dos Estados Unidos. Ou seja, os resultados desse exercício e mesmo a realização, a supervisão desse exercício com o eventual pessoal russo presente, vão ser certamente
usados na Rússia. Vai cair na mão do serviço de inteligência russo, vai cair na mão do Ministério da Defesa russo, e os caras vão falar, olha, aqui dando um exemplo hipotético, tá? Pô, o avião dos caras, ó, não é tão bom em baixa altitude, a gente tem que melhorar isso, não é tão bom nisso aqui e tudo mais. Ou seja, a Rússia vai ter informações sobre o melhor avião dos Estados Unidos. Só que ontem, nessa noite, na verdade já era sexta-feira no fuso horário, veio a notícia que realmente vai deixar a Turquia pé da vida na semana que vem. Que os Estados Unidos falou, olha, a gente pode mandar esses aviões para outro parceiro da OTAN. Tipo a Grécia. Tipo a Grécia. Grécia, vocês... Aí, cara, a Turquia vai tirar, perdão a expressão, vai tirar a cueca pela cabeça. Entendeu? Eu tô imaginando o Erdogan fazendo isso. Visualiza. Já dizia aquela nossa brincadeira na faculdade. Então... tem esse ruído na comunicação aí. Aí vamos até Israel para falar um pouco das eleições israelenses, né? Além do que a gente mencionou na visita do Bolsonaro, né? Que esperava-se um trunfo eleitoral, mas de qualquer jeito o Netanyahu conseguiu um trunfo eleitoral nessa véspera. Por quê? Ontem, quinta-feira, o Netanyahu, se não me engano, ele ainda está em Moscou. Ele foi recebido pelo Putin, conversaram sobre colinas de Golã, sobre Síria, né? Conversaram sobre como era legal os tempos em que eles podiam, né? Que eles operavam em serviços de elite, de inteligência ou do exército israelense e tudo mais. Só que teve um detalhe. A Rússia localizou o corpo de um sargento israelense que desapareceu no Líbano em 1982, durante a Guerra Civil do Líbano, que contou com intervenção síria e depois intervenção israelense, e o corpo desse sargento foi localizado na Síria. E o Putin, né, digamos assim, anunciou a entrega solene do corpo desse militar para o governo Netanyahu, né? Abro aspas para o Putin. Estamos muito felizes de que Israel poderá dar a ele as honras militares necessárias em casa e seus parentes poderão levar flores ao seu túmulo. Tá? Ele tinha 21 anos, o Zachary Baumel, quando ele desapareceu num combate no vilarejo de Sultan Yaqub. Tá? E até hoje... o caso gera comoção em Israel, né? A questão de você recuperar os seus mortos, enterrar os seus mortos, né? Isso se aplica também à discussão sobre os ocultamentos de cadáver durante os regimes militares aqui na América Latina, que a gente mencionou anteriormente o caso uruguai. E o corpo dele foi localizado num cemitério em Damasco. Fizeram exames de DNA, confirmaram a identificação. E o Netanyahu, né, agora, ele certamente, né, vai ter esse trunfo eleitoral. E ele obviamente, ele não fez essa ligação, né, mas num período em que o concorrente dele é um militar, numa sociedade em que o serviço militar tem uma importância tão grande como é o caso de Israel, ele falar, a volta de Baumel é um dos momentos mais emocionantes de todos os meus anos como primeiro-ministro. É a recompensa da dívida moral que temos com todos os soldados israelenses e com suas famílias. Né? Então, é uma questão bastante interessante. Acaba sendo um trunfo eleitoral para o Netanyahu na véspera da eleição, né? Bem na véspera da eleição. E aí a gente chega às últimas pesquisas eleitorais que foram publicadas nessa noite, pensando no fuso horário, e que, quando eu digo últimas, são últimas mesmo, tá? Porque não podem mais ter eleições até o dia da votação, né? Que vai ser agora, dia 9 de abril. Né? Então, o prazo ali, né, o silêncio eleitoral, não pode ter mais pesquisas. E aí o que acontece? Nós temos, das pesquisas que saíram, duas dando vitória pro Likud do Netanyahu como maior bancada, uma dá 31-30 e a outra dá 31-28. E as outras 5 dão vitória para a bancada do azul e branco, que é a bancada do Benny Gantz, com 31-28, 28-27, 30-26, 32-27 e 30-26. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que a corrida está muito apertada, porque você tem pesquisas feitas ao mesmo tempo, dando resultados diferentes, e os resultados, mesmo assim, são sempre apertados. A maior margem para o Netanyahu é da pesquisa Miscar, que dá 31-28, e a maior margem para o Benny Gantz
é do Canal 12, que dá 30,26 para ele. Assim como a do Ediot Ahronot, tá? Que dá 30,26 também. De qualquer jeito, nenhum dos dois vai conseguir formar um governo sozinhos. Isso quer dizer o seguinte, que vai ser muito importante quem ficar em primeiro nas eleições. Porque, teoricamente, quem ficar em primeiro nas eleições, com a maior bancada, vai receber do presidente a primeira prerrogativa de formar um governo. E aí o Netanyahu vai precisar da direita religiosa ortodoxa e da direita ultra-ortodoxa, e o azul e branco vai precisar da direita secular. De qualquer jeito, os dois vão ter que formar coalizão, e ter a primeira chance de formar coalizão pode ser importante. E aí teve até um ouvinte nosso que lembrou o caso de 2009, quando o Kadima ficou com a maior bancada, mas o Shimon Peres autorizou o Likud do Netanyahu primeiro a fazer a coalizão, porque a diferença foi de uma cadeira apenas, e dizendo que o Likud já tinha anunciado sua coalizão, ele tinha mais chances de fazer uma coalizão viável. Ou seja, ainda tem esse problema, tá? Porque em números das coalizões já estabelecidas, tá? O azul e branco tem menos gente do que o Likud. Então, ficar em primeiro nas eleições vai ser muito importante. Porque se o Netanyahu ficar em primeiro, nem que seja por uma cadeira, ou empate, ele vai chegar lá, chamar os partidos que agora são amigos dele, da nova direita, do judaísmo da Torá unificado, esses partidos, e formar um governo, né? E o azul e branco ficar de fora, tá? Então, saberemos essa semana, mas será apertado de qualquer jeito, e os dois vão ter que fazer amizades e fazer concessões também de qualquer jeito. Na Arábia Saudita, o jornal Washington Post, na qual Jamal Khashoggi trabalhava, né, soltou a informação de que os dois filhos, né, e as duas filhas do Khashoggi receberam casas em valores de milhões de dólares na Arábia Saudita, e pagamentos mensais na casa de dezenas de milhares de dólares como indenização pelo assassinato do seu pai. Tá? Dizendo que o volume de grana pode chegar a dezenas de milhões de dólares. O que é interessante porque, assim, e aqui não é um julgamento dos filhos do jornalista, mas principalmente seguinte, a Arábia Saudita estava negando até agora que tinha alguma responsabilidade. Está indenizando, então por quê? Né? Quem tem culpa... Então, assim, eu não vou indenizar. Se não fui eu, não vou indenizar ninguém. Então, né? E aí, por conta disso, estão dizendo que até por conta disso que os filhos estariam evitando, né, fazer comentários mais críticos, né, em relação ao governo e tudo mais. Ou seja, também entra ali a questão do julgamento dos filhos, né, por conta disso também. E, finalmente, né, indo para o norte da África, nós temos na Líbia, né, as forças do general Khalifa Haftar iniciando uma ofensiva para tomar Trípoli, tá? A base do governo internacionalmente reconhecido. Lembrando que na Líbia a gente tem uma situação tripartite. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está na Líbia, tá? Ele estava em Trípoli, ele agora está indo para Tobruk, né, que é onde está a facção do parlamento. E que foi palco de uma das principais batalhas no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, o cerco de Tobruk, né, Erwin Rommel e tudo mais. E o Antônio Guterres está tentando evitar que a Líbia volte a um cenário de guerra civil deflagrada, né, saindo da trégua ali, do conflito congelado que estava, mas a Líbia que ainda não tem um governo constituído, não tem um acordo entre os três atores, então, enfim. Além disso, o Bouteflika na Argélia finalmente anunciou que renuncia, né, depois de 20 anos, pediu desculpas por excessos e tudo mais, porém, hoje continuam protestos na Argélia pedindo pela saída do governo interino também. Tá lembrando, o Bouteflika saiu, mas quem ficou eram os integrantes do governo, de qualquer jeito, tá? E o exército.
Agora os protestos continuam querendo que sejam convocadas eleições imediatamente, eleições livres, enfim. Então vamos ver aí para onde vai isso. Por quê? Porque os caras podem ter jogado o Bouteflika na fogueira, achando que isso é apaziguar os protestos, não apazigua os protestos e os militares podem começar uma repressão aos protestos ou voltar uma guerra civil na Argélia, né? Vamos ficar aí de olho. E por último, né, o jornalista Alistair Bunkle, da Sky News, reproduziu na sua conta do Twitter um vídeo que estava circulando no Instagram de soldados britânicos num stand de tiro em Cabul, atirando num alvo com a imagem do Jeremy Corbyn, que é uma das principais lideranças trabalhistas no momento. E o caso está fedendo lá no Reino Unido, já que um porta-voz do Exército já veio a público se desculpar, né, em relação aos seus comandados, dizendo que não era munição de verdade, era arma de paintball, né? Mas enfim, os soldados estavam uniformizados, então tá aí essa queda de braço aí também.